Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, são 8 horas 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que se inicia agora aqui no Notícias Agrícolas, pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, o nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos. Juntos nós vamos construindo aqui a nossa manhã, entendendo, claro, como continua caminhando o Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, o agronegócio no Rio Grande do Sul e o que funciona, o que não funciona, o que é absorvido e o que não é. E nós vamos falar, claro, sobre as medidas que foram anunciadas ontem após a reunião da FPA, não só para o agronegócio gaúcho, mas para o estado de uma forma geral, que foi discutido pela bancada. Vamos também entender por que o governo Lula, recusou a ajuda do Uruguai, valiosíssima ajuda, mas os civis seguem organizados, se mantendo, se resgatando, e a gente vai dar mais detalhes já já sobre essa situação. Vamos falar também sobre a importação de arroz, que dominou o noticiário, né, depois da reunião do MAPA com a Farsul. Vamos entender um pouco mais já já, mas o governo já está alinhando a importação de cerca de 1 milhão de toneladas do cereal. Vamos falar já já sobre esse assunto. Algumas indústrias de captação de leite voltando a funcionar no Rio Grande do Sul e as dívidas da agricultura, né, pedindo uma prorrogação aí por pelo menos 90 dias. Todos esses são destaques aqui no Bom Dia Agronegócio, todas essas informações se alinhando para você começar bem o seu dia, bem informado, podendo tomar boas decisões e também podendo continuar a ajudar o Rio Grande do Sul, que necessariamente e constantemente precisa de ajuda. Então, antes de mais nada, vamos ver como é que os mercados estão funcionando para a gente dar sequência às nossas informações. Aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as notícias que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Começando com a Bolsa de Chicago. Por lá, os grãos cedem nesta manhã de quarta-feira. Nós temos 0,2% de queda para a soja, que no julho vale 12 dólares e 43 cents por bushel. O milho, 4 dólares e 65, 0,3% de baixa. O trigo continua liderando as perdas com 1% de queda nesta manhã de terça-feira, são 6 dólares e 37 cents por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, checamos também as cotações dos derivados de soja. O farelo segue em alta, 0,6% de ganho, 385 dólares e 30 cents por tonelada curta. Nós temos ainda o óleo de soja caindo 1,2% na manhã de hoje, 43 cents mais 99 por libra-peso. Vamos ainda observar a Bolsa de Nova York, onde, entre todas as commodities agrícolas, o destaque de hoje é o algodão. É o único que opera em campo positivo e não sobe pouco. Tem alta de 1,03% neste momento, para 78 cents mais 30 por libra-peso. Já o açúcar cai 1,8%, vai a 19 cents mais 60. E o café, 0,3% de queda, 1 dólar e 96 mais 13. Seguem os ajustes, né, as correções do café depois das altas fortíssimas que registrou nas últimas semanas, eu diria até no último mês, né? O mês de abril foi um mês agitadíssimo para o mercado cafeeiro e, né, continua agitado, a volatilidade permanece muito intensa, mas nesse momento é um momento de correção para as cotações do café, tanto para o Arábica negociado na Bolsa de Nova York, quanto para o Robusta negociado na Bolsa de Londres. E isso vai se ajustando também, vai trazendo algumas correções para os preços aqui no Brasil, para a formação dos preços do café brasileiro, para os negócios com os cafeicultores do Brasil. Lembrando que o dólar ontem também fechou em queda, 0,1% de baixa, R$ 5,07, e ainda acima dos 5, mas agora mais perto dos 5 do que dos 5,20, 5,30 que observávamos também ali na última quinzena de abril. 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para fechar nossa rodada de preços, vamos checar os demais grupos de commodities e também a Bolsa de Dalian, que já encerrou os seus negócios. Começamos com o petróleo. O petróleo WTI, 0,9% de baixa para 77 dólares e 64 cents por barril. No Brent, que é o reflexo do quadro global de oferta e demanda, são 82 dólares e 42 centavos, uma queda de 0,9%, dia negativo, portanto, para o mercado do petróleo, diferente do gás natural, que sobe 1,6%.
Já as commodities metálicas, todas elas cedem. O ouro tem 0,07% de queda, a prata 0,3%, o cobre 1,5% de recuo na manhã de hoje. Dólar index, temos também 0,1% de alta, 105.405 pontos, se recuperando o dólar index. E agora sim, para encerrar, Bolsa de Dalian, um levantamento da Agriinvest Commodities. São altas para farelo e milho, mas recuo para o óleo de soja. O óleo lá fecha negativo. E o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, traz um recado importante. O farelo em Dalian continua firme. Essa semana tem alta de quase 6%. Nesta quarta-feira, os futuros encerraram o pregão normal com alta de 1,1% e o número de contratos em aberto do dia 30 de abril até esta quarta-feira cresceu de 323 mil para 3,07 milhões de contratos em aberto. Hoje, a China realizou mais um leilão de soja importada, num total de 128,4 mil toneladas e zero demanda. Não houve demanda por essa soja leiloada na China. Nesse ano, a China colocou à disposição 2,8 milhões de toneladas, sendo que a demanda total ficou em apenas 13,7%. Ainda, essa demanda chinesa que acontece está presente, porém um pouco mais pulverizada, um pouco mais distribuída. Estamos monitorando bem de perto o comportamento da demanda chinesa e, claro, o impacto disso para os preços da soja e dos seus derivados. 8 horas e 16 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Dados os preços, vamos às manchetes. Vamos conferir quais são as notícias da manhã. Antes de mais nada, vamos de novo colocar aqui na tela uma das iniciativas solidárias de ajuda ao Rio Grande do Sul, que é a vaquinha do Padim Colono e do Matheus. É uma vaquinha que já arrecadou milhões de reais, está prestando contas nas redes sociais, na internet e está fazendo com que esse dinheiro chegue às vítimas rápida e efetivamente. Então, esse e-mail que está aparecendo na sua tela é a chave Pix para você fazer a sua doação, enchentes@vaquinha.com.br. Está na sua tela, enchentes@vaquinha.com.br. Faça a sua doação. Estamos aqui reforçando os nossos pedidos de ajuda porque as necessidades continuam crescendo. A crise está se agravando no Rio Grande do Sul. Ah, Carla, eu já estou ajudando por outras frentes. Ótimo. Há uma enormidade de iniciativas responsáveis, de solidariedade, é uma enorme corrente do bem agora acontecendo para ajudar mais de 1,5 milhão de pessoas que foram afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. E é sobre isso a nossa primeira manchete desta quarta-feira, porque o governo Lula, não vou nem dizer o presidente, mas o governo Lula recusou uma ajuda que foi oferecida pelo Uruguai ao Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, no sábado, dia 4 de maio, quando o Rio Grande do Sul já estava debaixo d'água, pediu essa ajuda ao Uruguai, que prontamente o atendeu. Então, qual era que ajuda era essa, nós estávamos falando de 2 lanchas motorizadas com suas tripulações, 2 drones com operadores uruguaios para busca de pessoas isoladas e um avião de transporte Lockheed KC-130H Hércules, que poderia inclusive transportar as lanchas para as regiões afetadas e também ajudar no transporte de doações arrecadadas no Uruguai, porque a proximidade as regiões ali de fronteira, então tudo estava alinhado. Eduardo Leite pediu, o Uruguai atendeu, mas o governo Lula falou, não é necessário, a gente não tem nem como pousar esse avião aqui porque o aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, está fechado, não tem condição. Aí o secretário Gaúcho, essas são informações que partem do jornal Folha de São Paulo, elas foram repercutidas por muitas outras mídias ao longo do final do dia de ontem, e claro que eu ia dividir essa informação aqui com vocês, e é surpreendente essa recusa do governo Lula, porque há inúmeros outros aeroportos que poderiam acolher essa aeronave. As bases militares, Santa Maria e mais uma que, salvo engano, Porto Alegre, enfim, estão abrindo as suas pistas de pouso para receber aviões comerciais que estão chegando com donativos de todo o Brasil, E aí surpreende
surpreende e o José Henrique Medeiros Pires, que é o secretário executivo do governo do Rio Grande do Sul, diz: recebemos a informação extraoficial de que o comando operacional no Rio Grande do Sul achou que não era necessário. Pois bem, segundo o Ministério da Defesa, não há pistas disponíveis para o pouso da aeronave em Porto Alegre. No entanto, o secretário rio-grandense, o senhor José Henrique Medeiros Pires, afirmou que há sim outros aeroportos operacionais no estado, como o de Passo Fundo, por exemplo, com condições para receber esta ajuda. O que é mais importante é dizer que, não só recusa a ajuda valiosíssima, como as declarações de seus outros ministros também preocupam. Começou-se com a Marina Silva, aliás, daqui a pouco estará conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, para nos trazer mais informações e uma análise do que está acontecendo e essa politização, essa ideologização de um cenário de guerra, né? Para podermos entender por que as coisas caminham dessa forma. Então, a gente vai buscar entender o que está acontecendo. Isso é a análise do professor Paulo Moura. Os fatos, até este momento, são estes. A ministra do Planejamento e Orçamento, a senhora Simone Tebet, afirmou que o dinheiro vai chegar no tempo certo para os municípios afetados no Rio Grande do Sul, que são 401 dos 497 municípios que o estado tem. Isso representa 80,68% do estado. Quase 14% da população gaúcha foi afetada de alguma forma, são mais de 1,5 milhão de pessoas. Mas ela diz que o dinheiro vai chegar no tempo certo porque os prefeitos agora não sabem o que pedir. Eles não sabem como empregar o dinheiro porque as águas ainda não baixaram. Então, por isso que o dinheiro ainda não chegou. Então, a hora que a água baixar e vocês saberem o que vocês querem, o dinheiro chega para vocês. Essa foi uma das outras declarações da ministra Simone Tebet que preocupa. Uma outra declaração é da ministra do Ministério da Igualdade Racial, a senhora Aniele Franco, que diz que ela pede que as famílias ciganas, quilombolas e de terreiros sejam priorizadas na distribuição de alimentos. Mas não é o Ministério da Igualdade Racial, senhora Aniele? É difícil a gente entender a politização. Mais do que isso, a mesma ministra fez um post ontem nas suas redes sociais, que na sequência excluiu, deve ter tomado uma bela de uma bronca, dizendo o seguinte: aproveita esse momento que você está vendo essa catástrofe acontecer, regulariza ali o seu título de eleitor, vá tirar o seu título de eleitor, porque olha o valor do seu voto. Vote em quem pensa nas vidas. Mas quem é que pensa nas vidas? Quem está recusando lancha, recusando drone, recusando socorrista? Né? Bom, quem está pensando nas vidas, para fechar essa notícia, são os civis, né? Uma das manchetes hoje do portal da Jovem Pan é de que os civis estão ainda organizados e de forma muito corajosa, tratando de fazer mergulhos arriscados. Estão indo de barco, de jet ski, de jeep, de trawler, de prancha, de surf para fazer salvamento. Ouça, só um outro número importante antes da gente trazer essa questão dos salvamentos. A CMN, a Confederação Nacional dos Municípios, trouxe uma nota ontem dizendo o seguinte: passados 8 dias do início dos desastres sem precedentes no Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional de Municípios alerta para a falta de apoio efetivo do governo federal aos gestores municipais e de assistência à população. Já são mais de 90 mortes, 95 óbitos confirmados, 48.147 desabrigados, segundo os dados da Defesa Civil do Estado. Desalojados, desaparecidos, a gente está falando de mais de 283 mil pessoas. 470 pessoas desaparecidas, sendo 300 apenas em Eldorado do Sul. A hora que essa água começar a baixar ainda mais, aí a gente vai ver o quão disso está pior do que nós podemos imaginar, principalmente nós que estamos distante do problema. Quem está vivendo o problema não consegue nem falar mais sobre isso, porque tamanha a tristeza. Bom, na sequência, agora sim eu quero trazer esse relato, que são três relatos muito importantes. Um deles é a gente ainda tá na nossa primeira manchete,
E agora falando sobre os salvamentos, olha só o que relata o repórter da Jovem Pan. Os voluntários armados com barcos, caiaques e pranchas de surf enfrentam adversidades para alcançar aqueles que ainda estão em perigo. O resgate é amplo, incluindo desde o salvamento até o fornecimento de atendimento médico e psicológico, alimentos, bebidas e transportes seguros para abrigos. A situação é agravada pela escassez de recursos básicos como água potável e eletricidade, com a cidade operando com a capacidade reduzida devido ao comprometimento de suas estações de abastecimento de água. A dedicação dos voluntários é evidente, com relatos de resgates arriscados, mergulhando sob obstáculos para alcançar as vítimas, muitas das quais relutantes em abandonar seus lares, traz a reportagem direto da capital gaúcha. Um outro relato, Rita Debaco, diretora da Debaco Corretora, que traz também a sua perspectiva, já que Rita Debaco está na linha de frente ajudando as pessoas. Nós, aos poucos, vamos reerguendo esse estado porque, graças a Deus, o povo é forte. Os civis estão fazendo uma grande diferença. Tem gente abandonando barcos, jet skis, porque estraga o motor, mas os civis estão salvando, um ajudando o outro, afirma a diretora, então, da Debaco Corretora. O povo entra de caminhonete, de troller, jipe, de todas as formas que se pode imaginar. É um cenário de guerra, muitas pessoas desaparecidas, sirene o tempo todo e helicópteros. Complementando o relato da Rita Debaco, vem o relato da Gabriela Tonial, produtora rural gaúcha. Esse também mostra, né, como é importante a gente olhar para o ser humano. Hoje, o município da Gabriela, que agora me falha aqui a memória, qual é? Adotou o município de Roca Salles. O município de Roca Salles é um dos mais afetados, talvez o mais afetado, porque o município acabou, né, pela terceira vez. E as autoridades do município já afirmaram que vai ser impossível reconstruir a cidade no mesmo lugar. Então, eles vão ter que se alocar em outro lugar. Roca Salles vai ter que reexistir. A Gabriela Tonial diz que o município dela adotou o município de Roca Salles e diz o seguinte: hoje nós vamos em umas 4 caminhonetes, levar uma churrasqueira e fazer uma comida quentinha para essas pessoas, porque lá não tem luz, não tem água, não tem uma cozinha, não tem nada. Então, essa ação. Então, esses relatos vão chegando e você vai conhecendo todos eles aqui no Notícias Agrícolas. Essa notícia está completa para você, já disponível no nosso site, com muitas imagens, vídeos, para você entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. 8h26, pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, vamos falar sobre as medidas que a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ontem anunciou e propôs depois da sua reunião tradicional que teve, de terça-feira, que teve a sua pauta alterada para atender, então, as demandas do Rio Grande do Sul. A FPA, segundo informa a Agência de Notícias da Frente, atuou de forma organizada para buscar recursos imediatos junto ao setor agropecuário para garantir o acolhimento das famílias desabrigadas e enviar água, colchões, alimentos não perecíveis, veículos para resgate e recursos financeiros que ajudem no abrigo de milhares de pessoas atingidas pela tragédia. A bancada também acolheu as sugestões de diversos parlamentares para encaminhar de forma urgente junto ao governo federal e aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Entre as medidas, a FPA busca mudanças no seguro rural e condições especiais para o pagamento de dívidas. O setor solicita, entre outros pontos, a prorrogação automática e imediata por 12 meses de todos os financiamentos do crédito rural. Outro ponto crucial abordado pelos parlamentares da FPA é a edição de uma medida provisória proposta pelo senador Irineu Hort, do PP do Rio Grande do Sul, que teve a sua entrevista aqui na segunda-feira. Eu ontem, inclusive, falei com o senador, ele me trouxe essas informações que a gente vai dividir agora. Então, essa medida provisória proposta pelo senador Irineu, que é também presidente da AproSoja Rio Grande do Sul, é de garantir um prazo de 15 anos, incluindo 3 de carência, para o pagamento de dívidas de custeio, investimentos e renegociações. Os parlamentares ressaltaram que esse período é necessário para a completa recuperação da estrutura agropecuária prejudicada pelas chuvas. Segundo disse o senador Irineu Hort durante a FPA ontem, abre aspas,
A primeira medida que deve ser feita em toda a região que foi atingida é o adiamento do pagamento por no mínimo 12 meses de todas as questões que têm que ser pagas, incluindo impostos, para que nesse período se estude de uma maneira de fazer uma moratória de até 10 anos para recompor essa estrutura de produção de alimentos que o Rio Grande do Sul tem. Além disso, fecha aspas para o senador, além disso, a FPA solicitou ainda a liberação de recursos emergenciais e mudanças no seguro rural para abranger casos de eventos climáticos como este que assolou o Rio Grande do Sul. E o deputado Sérgio Souza, que esteve à frente, inclusive, dessas discussões, que é ex-presidente da FPA, destacou o documento preparado pela bancada com sugestões destinadas ao governo federal para enfrentar os desafios do setor, e ele disse: as sugestões incluem a suspensão de contratos de dívidas e empréstimos, medidas de longo prazo para prorrogação e pagamento dessas dívidas e propostas relacionadas ao capital de giro e seguro rural. Então, houve essa reunião, essas propostas agora vão caminhar no Congresso Nacional e no Poder Executivo para que elas possam avançar, e o pedido é que elas avancem com celeridade. E claro que essa renegociação das dívidas é uma prioridade número 0, porque mesmo que as águas baixem, o estrago que foi feito não permite com que as atividades sejam retomadas imediatamente. Então, por isso, essas necessidades desses prazos sendo estendidos. E é isso que nós estamos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Você, produtor rural do Rio Grande do Sul, que está nos acompanhando, tenha atenção, busque essas informações, busque entender com os seus parlamentares, com as suas associações de classe, com a ProSoja Rio Grande do Sul, com a ProSoja Brasil, com os seus sindicatos rurais, como você pode se enquadrar nessas medidas que estão correndo para que possam, então, lhe atender e lhe amparar nesse momento. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dando sequência às nossas notícias, uma das notícias que dominou o noticiário também nessa terça-feira foi a condição da possibilidade do Brasil ter de importar arroz, né? O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz do Brasil. Há perdas estimadas em financeiro, 68 milhões de reais, uma perda considerável, né, de volume de arroz. E, claro, há muito ainda que não pode ser mensurado, porque há muitos campos de arroz submersos nesse momento. E não é só a questão da água, mas o barro, né? Então, a contaminação, o prejuízo desse grão é muito grande. Agora, claro que neste momento vai haver essa necessidade de entendimento. Ontem, o Ministério da Agricultura e a Farsul estiveram reunidos. Na sequência desta reunião, o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, confirmou que sua equipe está preparando o texto de uma medida provisória para permitir a importação direta de até 1 milhão de toneladas de arroz pela Conab. A intenção, segundo ele, é evitar a especulação e aumentos exacerbados de preço no mercado. Ele enfatizou que a ideia não é concorrer com os agricultores gaúchos, que são responsáveis por 70% do cereal produzido no país. A publicação da medida provisória só ocorrerá após conclusão da votação pelo Congresso Nacional do decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Além disso, haverá necessidade da edição de uma outra MP para a abertura de crédito extraordinário para que a Conab possa fazer essa compra de arroz estrangeiro, então de até 1 milhão de toneladas. Não foi apresentada uma estimativa de custo para esta medida. O ministro Carlos Fávaro diz ainda que a ideia inicial é comprar cerca de 200 mil toneladas numa primeira iniciativa, em um primeiro leilão, arroz já beneficiado e empacotado, após a publicação desta medida provisória, que vai ter de ser regulamentada pelos Ministérios da Agricultura e também do Desenvolvimento Agrário, ali sob a batuta de Paulo Teixeira. O produto não será vendido aos varejistas, a comercialização deverá ser feita a balcão em estados do Norte e Nordeste. Ele disse, o ministro Carlos Fávaro, o governo não pensa em concorrer com os produtores de arroz que já passam dificuldades. Não vamos comprar para vender para as atacadistas, é para evitar especulação. Fecha aspas. São 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília, e na sequência, o que vocês vão acompanhar
é um depoimento do presidente da Federarroz, né, o senhor Alexandre Velho, que direto de Porto Alegre traz, primeiro, uma tranquilização sobre o abastecimento de arroz no país e comenta essa possibilidade da importação do grão pelo Brasil. A gente acompanha esse depoimento juntos e, na sequência, no nosso quadro de entrevistas, conosco estará o professor Paulo Moura, cientista do canal Dextra. A gente vai conferir agora, então, a Federarroz. Olá a todos, aqui é o Alexandre Velho, presidente da Federarroz. Eu trago aqui uma palavra oficial da entidade a respeito dos grandes problemas climáticos que nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul, especialmente com relação à agricultura e com relação ao setor arrozeiro. Nós até agora conseguimos colher 83% da safra, faltando então 17% para colher. O grande problema é que a colheita mais atrasada está na região mais atingida pelas cheias e pelo excesso de chuvas dos últimos dias, que é a região central, porque lá falta em torno aí de 40% para colher. A área colhida, estes 83%, tivemos aí bons números, boas médias de produtividade, já temos um bom volume de arroz e mesmo que a gente tenha dificuldades aí na colheita deste saldo que falta colher, certamente o Rio Grande do Sul tem plenas condições de colher aí uma safra bem acima aí dos 7 milhões de toneladas e, embora a gente tenha este grande problema com relação à colheita do que falta, digamos assim, nós temos aí plenas condições de afirmar que nós não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno. Nós temos sim um problema de logística momentaneamente, principalmente a ligação aí com o interior do Rio Grande do Sul. Mas a ligação com os grandes centros, através da BR-101, está normal. Temos bastante arroz para deslocar aí para as regiões centrais do Brasil. Então, não existe qualquer problema com relação ao abastecimento ou uma necessidade urgente de importação. O Brasil é um grande produtor de arroz, a área aumentou aqui no Rio Grande do Sul este ano e aumentou fora do Rio Grande do Sul em torno de 7 a 8%. Então, não existe motivo algum para nós termos qualquer alerta com relação a problemas aí de abastecimento aí com relação ao arroz. Nós precisamos sim, neste momento, auxiliar os produtores, deixar baixar as águas para poder chegar aí nas propriedades, nas lavouras e podermos aí sim quantificar e ver realmente o tamanho aí do prejuízo que nós teremos na área que falta colher.
Bom, e depois desse depoimento do presidente da FEDERARROS, o senhor Alexandre Velho, é importante dizer que nós recebemos também uma declaração do presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que é presidido pelo Marcelo Líderes, e ele é bastante taxativo em dizer que o Brasil não terá necessidade de importar feijão, mesmo com as perdas do Rio Grande do Sul. Segundo o IBRAF, nós teremos, segundo os números da Conab, cerca de 3,2 milhões de toneladas de colheitas este ano. O Rio Grande do Sul participou com 2,2% deste total e praticamente já estava todo colhido quando chegaram as chuvas no estado. Há mais de 30 dias, os preços vêm cedendo no campo, já atingindo uma queda de 43% em relação ao ano passado. Em algum momento, os supermercados vão ceder também, repassando finalmente as baixas. Assim, muito pelo contrário, nós vamos precisar encontrar maneiras de escoar a safra de feijão preto. Precisamos exportar os excedentes de produção de feijão no Brasil. Enumerei como o governo pode ajudar a manter os produtores estimulados a plantarem em 2025. Algumas sugestões do IBRAF. 1. Inclusão em programas sociais do feijão. Campanhas de conscientização. Contratos de opção e exportação. Então, o IBRAF, também complementando o que diz a FEDERARROS, não precisará importar feijão, apesar das perdas que foram apontadas no Rio Grande do Sul. Principalmente porque a oferta de feijão do Rio Grande do Sul, embora saibamos que as infraestruturas também foram afetadas, o que faz com que o que já estivesse colhido em boa parte do estado também foi prejudicado, é sabido que não terá esse impacto, né, tão intenso e agressivo. Então, temos essa situação. Bom, a gente ainda está tentando falar com o professor Paulo Moura, né, mas por conta de novo, razões óbvias, a gente está com dificuldade de tratar ali com ele em função da instabilidade das conexões, né? Então a gente está tentando ali revisar a nossa conexão com ele, tentar trazer o professor Paulo Moura, mas um pouquinho mais difícil essa semana em função de tudo que está acontecendo por lá. Mas a gente segue aqui com as nossas informações, tocando aqui o Bom Dia Agronegócio, e a gente vai recebendo informações, né, o tempo todo. Olha só, enchentes afetam oferta de combustíveis no Rio Grande do Sul. O acesso à refinaria Refap foi limitado. A refinaria Alberto Pasqualini da Petrobras, no Rio Grande do Sul, enfrenta dificuldades para escoar combustíveis como o diesel devido a problemas logísticos decorrentes das enchentes, deixando desabastecidas várias regiões, enquanto distribuidoras ainda lidam com os impactos das fortes chuvas. A única refinaria que produz diesel no estado está sem acesso. Por conta disso, as cidades e regiões do estado começaram a ficar sem diesel, as prefeituras não conseguem trabalhar na limpeza porque não tem mais diesel. Fecha aspas para o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o senhor Paulo Pimenta. Segundo a Petrobras, a Refap segue operando e atendendo todas as demandas de saída de produto. No entanto, a estatal afirmou que, em virtude do alto volume de estoque de gás liquefeito de petróleo na refinaria, consequência da baixa retirada das companhias engarrafadoras, uma das unidades de processamento está temporariamente parada e será retomada assim que aumentar a saída do produto. Bom, 8 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília, conseguimos estabelecer a nossa conexão com o professor Paulo Moura. Professor, o senhor me ouve? Bom dia. Professor, o senhor me ouve? Bom dia. A gente vai estabelecer aqui a nossa conexão com o professor, ele está conosco, eu já o vejo aqui, mas a gente vai só alinhar ali a nossa comunicação. Professor, o senhor consegue me ouvir? Ainda não, mas a gente vai se ajustando aqui para trazer o professor Paulo Moura. Então, a gente dá sequência às nossas informações, porque como eu falei, né, a gente vai fazendo aqui um jornalismo ao vivo
com as informações chegando a todo momento. E na sequência, eu quero trazer mais uma informação do ministro Carlos Fávaro, que também, nesta mesma coletiva que deu ontem, depois desta reunião com os representantes da Farsul, entre eles o economista-chefe, o senhor Antônio da Luz, o ministro da Agricultura confirmou que encaminhou uma proposta ao Conselho Monetário Nacional, CMN, para que sejam suspensas as cobranças de todas as dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul por pelo menos 90 dias. A medida já havia sido adiantada pela mídia, né? Mas ainda não há uma data para que essa proposta seja votada. O CMN deverá realizar uma reunião extraordinária para análise do pleito. Geralmente essas reuniões são mais espaçadas, né? Mas haverá então essa reunião extraordinária para essa votação. Abre aspas mais uma vez para o governo federal, mas dessa vez para o ministro Carlos Fávaro ainda, para a gente trazer uma informação na sequência. Ele diz: foi pedido ao CMN a prorrogação imediata por 90 dias de todos os débitos do setor de custeio e investimentos, visto que o setor já vinha de secas, mas agora a situação se agravou de forma excepcional. Fecha aspas para o ministro Carlos Fávaro. Essa proposta foi encaminhada para a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. A proposta de suspensão da cobrança das parcelas de financiamentos foi apresentada mais cedo ao ministro Fávaro pela própria Farsul. O Antônio da Luz, na segunda-feira, durante o programa Conexão Campo Cidade, ele falou muito sobre isso, sobre como era importante se trabalhar nessa suspensão da cobrança, na renegociação das dívidas, no entendimento de como fica essa questão financeira. Principalmente porque é importante nós dizermos que o agronegócio gaúcho não está arrasado, ele está passando por um problema. Novas safras virão e por mais difícil que seja recomeçar, vai recomeçar. Então o agronegócio precisa estar organizado, as dívidas entendidas, a situação financeira do setor também compreendida, para que na sequência as novas safras possam acontecer. Bom, a entidade, a Farsul, também pediu uma série de medidas estruturantes, como a concessão de crédito direcionado, com prazo de 15 anos de pagamento e carência de 2 anos, e juros vinculados apenas à meta da inflação, atualmente em 3% ao ano. Um outro ponto importante de todos esses quadros é de que hoje acontece a nova reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, que deve trazer uma revisão da Selic. E essa tragédia no Rio Grande do Sul, esse excesso de chuvas, ele deve também ter um impacto na decisão do comitê sobre a nossa taxa básica de juros. Então, estamos monitorando essa situação. Então, logo a taxa seja revista e seja redefinida, você terá essas informações aqui no Notícias Agrícolas. Claro, né? As informações vão chegando e a gente vai mantendo-os atualizados. Uma notícia positiva em meio a todo esse caos é de que algumas, e essa é a nossa próxima manchete, é de que algumas atividades estão sendo ali recuperadas e retomadas no Rio Grande do Sul. Ontem nós conseguimos dar a informação de que algumas unidades do Ceasa estavam voltando a funcionar. Aliás, vamos aqui até abrir o site da Emater, que tem feito um trabalho também excepcional de ajuda ali com os seus extensionistas, com os seus técnicos, e trouxe ontem a informação de que algumas unidades do Ceasas, no Rio Grande do Sul, estavam retomando as suas atividades. E agora a notícia é de que algumas indústrias estão retomando a captação de leite no Rio Grande do Sul, segundo as informações do Sindilat, com a redução do nível das águas no Vale do Taquari e em diversas regiões do Rio Grande do Sul, a captação de leite vem sendo retomada em algumas áreas do estado, segundo o Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, o Sindilat. Segundo a entidade, diversas propriedades voltaram a ser acessadas pelos caminhões de leite das indústrias e a coleta tende a aumentar nos próximos dias. Segundo o secretário executivo do Sindilat, Darlan Pagliarini, não vai faltar leite no varejo para o abastecimento das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. E ele disse, abre aspas, em um comunicado divulgado ontem: com a alta precipitação do último final de semana, o sistema de coleta teve um prejuízo maior no domingo devido à interrupção de estradas, à morte de animais e o alagamento de propriedades rurais. Segundo um levantamento do Sindilat, cerca de 3
milhões de litros de leite deixaram de ser coletados até o domingo no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, a situação já começou a ser restabelecida, muito em função do apoio entre as indústrias. Ele disse ainda, o secretário do Sindilat, as empresas estão se ajudando, captando leite de todos os produtores possíveis, daqueles que são seus fornecedores e os que não são também. É a forma de encontramos de garantir renda para essas famílias e não prejudicar ainda mais o abastecimento. Ainda de acordo com as informações do sindicato, em algumas indústrias do estado, apesar da regularização da captação, são observados impactos de abastecimento. Já a falta de produtos como embalagens, itens de limpezas e químicos, uma vez que esses produtos vêm de outras regiões do Brasil e estão retidos nas estradas sem acesso ao Rio Grande do Sul, disse o sindicato, então, o Sindilat, né? 8 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uma outra informação importante que eu gostaria de dividir com vocês em relação ao Rio Grande do Sul é a condição dos portos. Ontem nós apontamos aqui que os portos de Pelotas e de Porto Alegre estavam fechados e estão fechados por tempo indeterminado. Já o porto de Rio Grande está com as suas operações acontecendo normalmente. Também uma outra boa notícia. Segundo a informação da Portos RS, o porto do Rio Grande, que é o principal terminal do Rio Grande do Sul, está operando normalmente. A empresa pública informou sobre essa situação ela difere, inclusive, da informação que foi dada pelo ministro de Portos e Aeroportos, o Sr. Silvio Costa Filho, na segunda-feira. Então, fechados Porto Alegre e Pelotas, funcionando normalmente o porto de Rio Grande. Então, estamos ali monitorando, porque, claro, essa situação toda, ela vem trazendo um impacto direto para o mercado. Por mais que seja difícil a gente pensar em mercados nesse momento, mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul tem trazido um impacto direto para o mercado da soja, por exemplo, né? Então, o Rio Grande do Sul é o segundo maior estado produtor de soja do Brasil. O senhor Irineu Hort, que além de senador é presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, esteve aqui no Bom Dia Agronegócio na segunda-feira, nos apontando ali as condições da safra, né? E o que é possível saber até agora? Que as perdas podem ficar entre 1,5 milhão, 2,5 milhões de toneladas em relação ao que é possível mensurar até este momento. Mas ainda há muitas lavouras submersas, muita condição adversa para se, mensurar e 2, entender como essa soja que está há tantos dias debaixo d'água vai reagir. O que é possível já perceber, e tem muitas, a gente já publicou muitas fotos, novas fotos chegaram, vamos publicar também ao longo do dia, né? E nós temos essa dificuldade, então, de colheita, mas temos a dificuldade também dos grãos que, aonde é possível colher, né, foi colhido. Então, os grãos muito ardidos, a soja germinada, apodrecendo nos campos, a colheita se perdendo de forma muito, muito ruim. Então, essas perdas ainda vão ser mensuradas, vão ser compreendidas e, claro, essas informações vão sendo atualizadas. No entanto, enquanto não se sabe, o mercado vai entendendo que uma safra gaúcha menor vai impactar em uma produção brasileira que já estava fragilizada por conta das situações de seca em outras regiões do país, uma safra que vem menor do que o inicialmente projetado, embora ainda uma safra consideravelmente grande. Então, temos esse quadro e isso vai dando um suporte ali aos preços da soja, que na semana passada retomaram o patamar dos $12 por bushel e assim dão sequência nesta semana a esse movimento. E nessa semana o que nós temos visto é um certo movimento de realização de lucros e ajuste do mercado, até porque essa é semana de relatório do USDA, o novo boletim mensal de oferta e demanda. Este de maio é importante para o mercado porque ele traz os primeiros dados, as primeiras projeções para a safra 2024-25. Em andamento já nos Estados Unidos, o plantio está acontecendo, o plantio da soja chega a, vamos pegar os números exatos, para não falar nenhuma bobagem, nós temos 25% da área de soja semeada contra 28% de uma expectativa do mercado. O ano passado eram 30% já
e para o milho 36% de área plantada contra 42% do ano passado. Por conta também de algum excesso de chuvas, o ritmo dos trabalhos de campo perdeu um pouquinho nos últimos dias e deve ser recuperado no finalzinho dessa semana e na próxima, quando as chuvas deverão ser menos intensas nas áreas de produção. Mas o que o mercado espera mesmo para esta semana é o novo boletim mensal de oferta e demanda. Chega na sexta-feira, dia 10 de maio, às 13 horas, horário de Brasília. Então, é monitorar esses mercados e, claro, o Rio Grande do Sul está muito em evidência e isso pesa para a Bolsa de Chicago, mas o mercado vai se ajustando nessa necessidade, portanto, de receber esses novos números do USDA. 8 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, primeiro, recadinho para nossa audiência. Infelizmente, não vamos conseguir falar com o professor Paulo Moura nesta quarta-feira, por conta dessa instabilidade da internet e apesar desse esforço do professor de comunicação, de querer estar conosco, tivemos ali essa dificuldade, mas a gente vai continuar tentando, vai trazer o professor ainda essa semana aqui no Bom Dia Agro. Então, vamos conversar com a nossa audiência, vamos ao nosso quadro Fala Produtor. Bom, quero agradecer aqui a todas as mensagens que estamos recebendo. Sami Lost, de Espírito Santo, né? Obrigada, Sami. O João Neiva, na verdade. Força Rio Grande do Sul, muitos canais do estado estão fazendo campanha para arrecadação com Pix. Parabéns. Por que o preço do café está caindo? Sami, subiu muito, né? E algumas chuvas também começaram a ser registradas ali no Vietnã, e isso promoveu ali um ajuste do mercado, né, uma espécie de realização de lucros também, para o mercado se ajustar, entender o que refletir na sequência, o que vai observar depois. Então, essas chuvas no Vietnã, essa colheita que avança no Brasil, uma série de fatores ali combinados, né? Então, isso deu espaço para essa correção, para esse ajuste do mercado. Por isso que os preços vieram caindo. Como subiram muito agressivamente, também recuam quase que na mesma medida, né? Talvez não de forma tão intensa, mas quase que na mesma medida. O Notícias Agrícolas traz boletins diários, né? Informações de acompanhamento em tempo real desse mercado. Vale a pena você acompanhar o dia todo, tem informação fresquinha para você entender a movimentação dos preços. Bom dia também para o Ezequiel Pereira Moraes, para o Jonathan Freitas e também para o Ivan, para o Francisco Garcia. Bom dia para o Eber Fato, tira todo o crédito das Forças Armadas para a criação da Guarda Nacional, plano em execução, hoje não se sabe para que serve, já estão desprestigiadas as Forças Armadas, diz aqui o Eber. Bom dia também para o Rodrigo Sapiaginski, bom dia Carla, estão batendo cabeça e não sabem o que fazer, é o povo pelo povo, sem esperar pelo Estado. Bom dia também, obrigada Rodrigo pela sua mensagem. Bom dia para o Dionaldo, para a Simone, para o Antônio Fernando, para o Renato Lourenção, para a Vera Lúcia, que diz, de alguma forma vai afetar os preços dos produtos. Pode não haver falta, mas acredito na alta de preços porque sempre ocorre no inverno. E Vera, mais do que isso, não há falta de produtos. Como a gente pôde ouvir, vocês puderam ouvir o depoimento do presidente da Federarroz, o senhor Alexandre Velho, não se trata só de uma questão de volume, né? Não é só o abastecimento, mas a questão logística, o escoamento, como ainda há muitos pontos de interdição, muitas estradas que foram perdidas, pontos que foram perdidas, toda a logística do estado do Rio Grande do Sul comprometida, é isso que pode encarecer de fato o preço, né? Então, realmente pode haver aí um impacto sobre as cotações. O CPEA já havia trazido essa avaliação no final da última semana, início desta, dizendo que o custo de vida pode subir um pouco mais e as famílias em situações mais vulneráveis de economia, de finanças, podem sentir de forma ainda mais agressiva. Então, sim, pode acontecer sem dúvida nenhuma diante do quadro que está instalado no Rio Grande do Sul. Bom dia também para o Ricardo Machado. Olha só o que nos diz o Renato Lourenção, que atua nos supermercados. O supermercado já repassou os preços do feijão. Tem oferta de R$ 4,99, R$ 5,99, R$ 5,99 o quilo. Então dá uma procuradinha, né? Paulo Lima. Essas afirmações dos responsáveis pelos setores produtivos só demonstram o quanto esse desgoverno não entende e não tem informações do agro. O que este assessor do Alexandre de Moraes faz é falar asneiras e causar polêmicas. É por aí, né, Paulo?
Tá difícil, o momento é difícil. Bom dia para dona Eliana, para o Douglas Turíbio e para Viviane Crestani. Bom dia, Carlinha, aqui na Viraí, em intensa coleta para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Boas notícias chegando dessa solidariedade que continua. Não deixe de fazer a sua parte. Qualquer e todo valor importa. Busque essas iniciativas responsáveis. Tenha cuidado para não cair em golpes. E aqui no Notícias Agrícolas nós continuamos a trazer essas informações em tempo real, inclusive dessas iniciativas, para que as doações possam chegar efetivamente às vítimas. Como disse a Rita, né? É o povo pelo povo. Isso é muito importante. Os civis fazendo a diferença, né? Então nós continuamos aqui vigilantes no nosso jornalismo responsável para que você tenha todas as informações em tempo real, possa fazer a sua parte e tomar suas decisões. Porque enquanto esse cenário de guerra está instalado no Rio Grande do Sul, o Brasil ainda está correndo, né? Você está trabalhando, nós estamos trabalhando, nós precisamos ajudar e também tocar para que nós possamos também ajudar. Então, seguimos por aqui. Às 9 horas em ponto, a gente encerra por aqui a nossa edição desta quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Amanhã estamos de volta a partir das 8 horas e eu te espero. Uma boa quarta-feira para você e até amanhã.